Galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Aqui é o professor Flávio Eduardo para mais uma videoaula voltada para a turma do segundo ano do ensino médio, galera. E a gente vai dar continuidade ao livro 2, sendo que o capítulo de hoje será Fontes de Energia no Brasil. E os itens abordados serão os seguintes: energia hidrelétrica, energia termoelétrica, energia nuclear e as energias alternativas. Vamos lá. E antes da gente começar, né, galera, eu peço que vocês estejam aí com o livro físico de vocês em mãos, bem como um caderno para possíveis anotações. E já no começo do capítulo, galera, nós temos 2 QR Codes que eu vou pedir gentilmente que vocês acessem, tá certo? Acessem os QR Codes para ampliar os conhecimentos e os estudos de vocês, bem como resolver essa atividade aqui, galera, do START, que é o começo do nosso capítulo, tá certo? Resolvam aí essas questões que são questões muito interessantes e interpretativas. Vamos lá. Bom, galera, a atual situação energética do Brasil é uma das mais favoráveis em relação ao padrão mundial. Além de oferecer uma matriz energética bem variada, as principais fontes são de energias renováveis. A segurança energética do país também é favorável, principalmente em relação à busca pela autossuficiência na produção de energia elétrica e petrolífera. Por outro lado, o Brasil encontra problemas conjunturais que se referem principalmente a momentos de colapsos no fornecimento interno de energia elétrica, atrasos em obras e aumento do custo de produção, entre outros. Como o Brasil é um país que tenta atingir o mesmo nível produtivo dos países ricos, encontra o desafio de ampliar a disponibilidade energética. E entre os anos de 2014 e 2015, o país conseguiu ampliar em 3% a oferta de energia elétrica. A energia termoelétrica e o etanol contribuíram para esse acréscimo, superando, por enquanto, o déficit na geração de energia hidrelétrica. O consumo de energia também teve aumento significativo nos últimos 2 anos, representados pelos setores da indústria e de transportes. Da energia consumida nas residências brasileiras, que é o nosso caso, a maior parte é oriunda das hidrelétricas, seguida pelas termoelétricas, eólica e nuclear. Essa realidade pode ser visualizada nesse gráfico aqui. Olha aqui, galera, o gráfico da matriz energética do Brasil, gráfico elaborado em 2017. Nós temos aqui nessa porção maior a parte da hidrelétrica, térmica aqui, a eólica, tá certo? E aqui muito pequeno, quase imperceptível, a energia nuclear. Embora a disponibilidade territorial de geração de energia por diferentes fontes seja favorável, ainda temos uma produção energética pouco diversificada e muito dependente do regime de chuvas. Nós somos muito dependentes dos regimes das chuvas, o que poderá acarretar em entraves para o crescimento do país, ou seja, alguns bloqueios, tá certo? E o crescimento econômico do Brasil representa um aumento na demanda de energia elétrica. O consumo de energia está no limite da capacidade instalada de obtenção de energia, o que resultará em importantes desafios ao país para ampliação da sua capacidade produtiva. E bom, galera, dando continuidade, nós vamos ver agora as principais potências energéticas, né? Como funciona essa matriz energética do nosso país, o Brasil. O Brasil, ele é um dos maiores produtores de energia hidrelétrica, junto com países como China, Canadá, Estados Unidos, tá certo? A energia hidrelétrica é uma alternativa que gera poucos resíduos e não há emissão de gás carbônico durante o processo de transformação. Por outro lado, exige investimentos em infraestrutura e traz alguns conflitos socioambientais. A construção de usinas, galera, requer grandes extensões de área. Assim,
altera a paisagem, alarga áreas e expulsa animais nativos e exige deslocamento de pessoas e muitas vezes comunidades inteiras. Mesmo com os aspectos negativos, com a emissão de metano pelos lagos das barragens, o país tem encontrado na produção hidrelétrica um meio para suprir, digamos assim, as demandas energéticas. De acordo com o Balanço Energético Nacional no ano de 2015, a energia hidrelétrica foi responsável por mais da metade da oferta interna de energia. No Brasil, as usinas de Itaipu, Ilha Solteira, Três Marias, dentre outras, geram energia elétrica que é transportada através de sistemas de transmissão até São Paulo e Belo Horizonte. Por exemplo, onde atingem um sistema ligado da região sudeste. Em nível urbano e rural, a energia é distribuída para os consumidores individualmente, tá certo? Residências, comércios e indústrias também, por meio de um sistema de distribuição. Ele vai dividindo a energia por meio desse sistema de distribuição. Os sistemas interligados, por sua vez, também podem ser conectados entre si por meio de ilhas de transmissão, como é o caso dos sistemas Sudeste e Sul do Brasil. No total, o Brasil tem, chama a atenção aí para vocês, galera, tomem nota aí, ó. O Brasil tem atualmente 219 usinas hidrelétricas instaladas, tá certo? Instaladas no Brasil. A maior hidrelétrica do Brasil e uma das maiores do mundo é a de Itaipu, que começou a ser construída em 1974 e passou a funcionar com plena capacidade em maio de 1991, quando foi acionada a 18ª turbina. Hoje, a usina hidrelétrica é a décima... Aliás, hoje a usina hidrelétrica de Itaipu conta com, atualmente, antigamente, em 1991, foi ativada a 18ª, confere? Depois, atualmente, no caso, conta com 20 turbinas, tá certo? Foi ampliado a 20 turbinas. E a construção de algumas usinas hidrelétricas tem trazido problemas e causado impactos ambientais. Vamos agora falar um pouco sobre os impactos ambientais gerados pelas usinas hidrelétricas. Primeiro, a hidrelétrica de Tucuruí, construída para atender aos estados do Maranhão e Tocantins principalmente, o complexo de Carajás e a indústria de alumínio Albras, a 270 quilômetros da foz do rio Tocantins, ao sul da ilha de Marajós. Teve sua construção realizada sem estudos prévios de impacto, ou seja, causando a saída às pressas de várias pessoas de suas casas com a invasão das águas. Esse é um problema muito grave. A hidrelétrica de Balbina, no Amazonas, no rio Uatamã, a 300 quilômetros de Manaus, está localizada em local de pouca declividade e tecnicamente incorreta para a instalação, o que tem trazido também consequências mortais para vegetais, peixes e outros animais, assim como submergiu sítios arqueológicos, aldeias indígenas, cujas populações foram transferidas de local. A água invadiu, eles tiveram que ser transferidos das suas residências. Já a usina de Sobradinho, olha aqui, a usina de Sobradinho, no São Francisco, inundou 4 cidades e dezenas de povoados, tendo deslocamento tendo como deslocamento, gente, mais de 70 mil pessoas que foram reassentadas a 700 quilômetros de onde viviam, ou seja, elas foram retiradas e foram relocadas a 700 quilômetros de onde viviam. Já a usina de Itaparica, no Vale Médio de São Francisco, inundou parte da história da região, fazendo desaparecer vestígios de sua ocupação colonial e pré-histórica. Já a hidrelétrica de Xingó, no São Francisco, isso na fronteira dos estados de Alagoas e Sergipe, cuja construção levou décadas até entrar em funcionamento em 1994, esteve no alvo de um esquema de corrupção, além de ter sido objeto de críticas por parte dos ambientalistas.
Para aumentar a demanda de energia elétrica, o Brasil vem investindo em projetos de construções hidrelétricas na região amazônica, vem ampliando, que tem um alto potencial hidrelétrico. E um dos projetos que iniciou as obras em 2011 criou uma grande polêmica com ambientalistas nacionais e internacionais, e foi a usina hidrelétrica de Belo Monte, construída no Rio Xingu, no estado do Pará. Para o governo, essa usina ela é essencial para atender a demanda energética do país e contribuirá futuramente para o seu desenvolvimento produtivo. Já os ambientalistas e moradores da região afetada alegam que os custos sociais, bem como os ambientais, foram incalculáveis, uma vez que a barragem, comunidades indígenas e ribeirinhas foram retiradas de seus locais de vivência e de onde provém parte de sua produção para subsistência. Além disso, para os ambientalistas, a produtividade energética da hidrelétrica será baixa e beneficiará uma pequena parcela da produção brasileira, sendo que essa demanda poderia ser atendida com a modernização das usinas já existentes no país. E a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, associação criada em 2005, é uma das responsáveis pelas mobilizações para garantir os direitos dos povos indígenas em casos de ameaças à cultura e à permanência nas terras, e tem sido uma das responsáveis pelos diálogos com o governo federal no intuito de garantir a homologação das terras indígenas que estão previstas do licenciamento ambiental da usina de Belo Monte. Olha aqui, galera, essa imagem maravilhosa aí, a vista parcial da usina hidrelétrica de Xingó, inaugurada em 1990 no Rio São Francisco, entre os estados do Alagoas e Sergipe, como eu mencionei, foi o alvo de investigação de esquema de corrupção, além de ter recebido críticas de movimentos ambientalistas. Chamo a atenção de vocês aqui do lado esquerdo do livro de vocês, que tem as reservas petrolíferas do Brasil, tá certo? Identifiquem aí o Ceará para ampliar os conhecimentos de vocês. Continuando, nós temos agora a energia termoelétrica. E no Brasil, as principais fontes de energia termoelétrica são derivados do petróleo, carvão mineral, bem como o gás natural. A característica do carvão mineral, ele pode variar de acordo com o processo de formação natural e condições climáticas, às quais ele foi exposto. Por isso, alguns tipos de carvões apresentam qualidades energéticas diferentes. Para a geração de energia termoelétrica, é utilizado o carvão a vapor, que apresenta qualidades inferiores com menor composição de carbono e maior composição de cinza que o carvão siderúrgico. E as principais reservas de carvão utilizadas nas termoelétricas estão situadas no estado do Rio Grande do Sul, com 89% da oferta, seguido pelos estados de Santa Catarina e Paraná. As termoelétricas têm funções diferentes no país, sendo que algumas operam apenas quando precisam suprir as deficiências de produção hidrelétrica. Outras produzem para atender a demandas de determinadas regiões e há também as que produzem para cogeração. Esse último caso é observado na usina de Termoaçu, localizada no Rio Grande do Norte, que produz energia termoelétrica e vapor para a extração de petróleo. Embora a participação do carvão mineral na matriz energética do país ela seja pequena, é uma das alternativas utilizadas em caso de diminuição de energia hidrelétrica e aumento da demanda. Devido a esses fatores, a produção termoelétrica teve um aumento de 10% entre os anos de 2014 e 2015. A queima do carvão mineral, entretanto, contribui para a emissão de gases poluentes na atmosfera, contribuindo para a chuva ácida e a intensificação do efeito estufa. Além disso, as extrações do material causam impactos ambientais e grandes modificações na paisagem. As termoelétricas movidas a derivados do petróleo
têm participação pequena na matriz energética do país. São utilizadas apenas para suprir deficiências momentâneas no fornecimento de energia hidrelétrica, em períodos de aumento da demanda ou para fornecer energia em locais mais distantes. A maior parte dessas usinas está situada na região norte do país e é movida a óleo diesel e gás de refinarias. Como apresenta baixo potencial energético, com custo elevado de produção, a tendência é a substituição contínua dessas termoelétricas no país. Já na energia nuclear, a fonte nuclear é uma das mais eficientes formas de geração de eletricidade. Porém, também é uma das mais perigosas e causadora de acidentes. A energia elétrica é gerada a partir do calor produzido pela fissão do urânio em reatores nucleares. No Brasil, a energia nuclear corresponde a aproximadamente 1,3% da oferta interna de energia, e atualmente a produção de energia elétrica de origem nuclear tem função de complementar a oferta em casos de deficiências na produção hidrelétrica. Em meio de geração elétrica foi introduzido no país, né, esse meio, melhor dizendo, durante a década de 1970, com a construção da usina Angra 1, no Rio de Janeiro. A usina entrou em operação 15 anos depois, em 1985, apresentando alguns problemas operacionais. Atualmente atua como fornecedora complementar de energia e tem capacidade para atender até 1 milhão de pessoas. Olha aí, gente. Aqui nós temos uma imagem dizendo o seguinte: as usinas nucleares no Brasil, Angra 1 e Angra 2, estão situadas em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, e compõem a central nuclear Almirante Álvaro Alberto. Alguns anos mais tarde, em 2001, entrou em operação a Angra 2, como acabei de mostrar aqui para vocês, também no estado do Rio de Janeiro. A capacidade da Angra 2, ela supera a Angra 1, com potencial para atender a uma cidade com aproximadamente 2 milhões de pessoas. A outra usina a ser implantada no país é a de Angra 3, que tem sua conclusão prevista entre 2023 e 2024. No entanto, o encaminhamento das obras tem encontrado entraves legais, como enquadramento às legislações, e criminais, como investigações sobre corrupção e desvio de verbas. Bom, galera, agora nós vamos falar sobre as energias alternativas. Elas são alternativas e até complementares muitas vezes. Vamos lá. As principais energias alternativas que pertencem à matriz energética brasileira são a eólica, a solar e a de biomassa. A energia eólica é considerada uma fonte limpa e sem emissão de poluentes. Essa energia ela é gerada a partir da velocidade constante do vento e, por esse motivo, os investimentos nessa modalidade dependem das características naturais e atmosféricas do lugar. A participação da energia eólica na matriz energética brasileira ainda é pequena, mas vem crescendo consideravelmente, 28% em 2017, a tendência é aumentar mais ainda. Atualmente corresponde a aproximadamente 6,8% da oferta interna. E as regiões Nordeste e Sul apresentam as maiores potencialidades eólicas do país, ou seja, conta com ventos constantes e com a velocidade mínima necessária. Os maiores produtores do país são os estados do Rio Grande do Norte, em primeiro lugar, seguido pela Bahia, Ceará, Rio Grande do Sul e Piauí, como podemos observar nessa imagem aqui, né? Nós temos o mapa de potencial eólico. Observem que fica na região litorânea, certo? Todos esses estados que eu acabei de citar. E a potencialidade eólica do Brasil, gente, ela concentra-se nas regiões Nordeste e Sul, como acabamos de ver,
e apresentam as condições mínimas necessárias para a geração desse tipo de energia. Essa fonte energética, ela pode contribuir como alternativa complementar no fornecimento de energia nas regiões com potencialidade eólica. Na região Nordeste, como eu acabei de citar, pode-se suprir o déficit de energia hidrelétrica nos períodos de estiagem. Logo, as centrais eólicas instaladas no Nordeste poderão produzir grandes quantidades de energia elétrica, evitando que se tenha que utilizar a água do Rio São Francisco. Além disso, o custo para a instalação de usinas eólicas é menor do que para a construção de usinas hidrelétricas ou termoelétricas. De acordo com as centrais elétricas brasileiras, a Eletrobras, o custo da energia elétrica gerada por meio de novas usinas hidrelétricas construídas na região amazônica será maior que os custos das usinas implantadas até hoje. Estima-se que 70% dos projetos deverão ter custos maiores do que a energia gerada por turbinas eólicas. Uma grande vantagem da instalação de centrais eólicas é a realização do aproveitamento sustentável do espaço, tá certo, galera? Eles vão tentar reaproveitar sustentavelmente o espaço, onde praticamente toda a área ocupada pela central eólica pode ser utilizada para atividades agrícolas, por exemplo, ou até mesmo como área de preservação vegetal. Aqui nós temos como exemplo o Parque Eólico em Paraíba, Piauí. Observem aqui, gente. Muito comum, né? Vocês já viram também lá para as bandas do Mucuripe, né, gente? Mucuripe também tem as bandas das outras praias aqui no Ceará. Continuando, nós temos agora a energia solar, gente. A energia solar que ela está cada vez mais crescendo no nosso país. E a participação da energia solar na matriz energética brasileira, apesar de ela ser muito pequena, ela está em construção, ela está em ampliação, melhor dizendo. E as principais áreas com potencialidade para geração de energia solar estão situadas no extremo norte, na região nordeste e parte do sudeste, como esse mapa de radiação solar ele demonstra. Olha aqui, ó. Tá vendo? Muito interessante, né, para a obtenção de energia solar. Embora a potencialidade da região sul seja menor do que nas outras regiões, devido à radiação solar ao longo do ano, uma das maiores usinas solares do Brasil está situada no sul do estado de Santa Catarina. A usina de Tubarão tem cerca de 19 mil painéis solares. 19 mil painéis solares com capacidade de atender a uma cidade com 10 mil habitantes. Porém, a tendência da participação da energia solar ela é limitada devido à variação da radiação das regiões brasileiras e à viabilidade econômica que tem valor decisivo no uso das energias alternativas, ou seja, para instalar painéis solares, gente, ou chamados painéis fotovoltaicos, como vocês podem observar aqui, custa muito dinheiro, a manutenção também é muito cara ainda. No Brasil, embora tenha gerado uma boa disponibilidade, gente, ó, de radiação solar, esse tipo de obtenção de energia, ainda é pouco utilizado. Recentemente, entrou em operação o maior parque eólico da América do Sul, situado no Piauí, possui uma área equivalente a 700 campos de futebol com um total de 1 milhão de painéis e é capaz de abastecer diariamente uma cidade com 1,2 milhão de habitantes. Já a energia de biomassa consiste no uso de matéria orgânica, resíduos agrícolas, grãos e plantas específicas para a geração de energia elétrica e combustível, como o biodiesel e o biogás. São alternativas ao uso de recursos fósseis, além de serem opções competitivas que contribuem para o controle e estabilidade dos preços no mercado interno. Além disso, diminui a suscetibilidade econômica do país em relação às crises de fornecimento
e também preços do petróleo em escala mundial. O Brasil ele destaca-se pela produção de energia por meio da biomassa, também é um destaque. E é um dos maiores produtores mundiais. O etanol fabricado a partir da cana-de-açúcar, ou seja, desse reaproveitamento da cana-de-açúcar, é o principal biocombustível fabricado pelo país. Além da fabricação do etanol, a biomassa serve como fonte de geração de energia elétrica em usinas biocombustíveis. Nesse caso, as próprias usinas geram a energia necessária para a produção do etanol e outros biocombustíveis. Como a gente pode observar aqui, gente, ó, nessa imagem nós temos a usina produtora de etanol localizada no município de Campo Florido, Minas Gerais. Bom, galera, e para ampliar os nossos conhecimentos, eu peço que vocês leiam esse pequeno textinho aqui que tem aqui no Geografia e Sociedade, tá certo? E resolvam essas questões que vale muito a pena, tá certo? Bom, galera, eu agradeço mais uma vez a presença maravilhosa de todos vocês e eu vou estar passando essas atividades para nortear os estudos de vocês, tá certo? O Geografia e Sociedade da 762, como eu já havia mencionado, bem como praticando da 763 e 764 e o DH, página 765, apenas a questão de número 4, tá certo? Muito obrigado, galera. Peço que vocês revisem as videoaulas, reassistam se caso seja necessário, bem como revisem as possíveis anotações das outras aulas e também que façam as atividades propostas do Portal SAI e se atentem à data limite, tá certo? Valeu, galera. Tchau, tchau, fui e até a nossa próxima videoaula de Geografia. Valeu!